Hoje o dia vai ser difícil para gravar esse vídeo com esse cabelo que não dá para cortar nesse momento, mas vamos começar. Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Nessa semana voltamos com alguns assuntos que geralmente são tratados como grandes problemas quando a gente vai estudar no exterior e que, na verdade, são grandes mitos. Eu quero conversar justamente com vocês. Obviamente, tudo vai variar de universidade para universidade sobre os problemas de estudar medicina no exterior. Eu vou focar principalmente nos problemas que eu conheço de estudar medicina na Argentina, mas você que estuda em outro país sinta-se representado por alguns pontos aqui que talvez também toquem o seu interesse. O primeiro ponto, e é algo que eu cansei no bom sentido, de que eu respondi várias vezes, no período em que eu estudava ainda na UNR, era o fato de que havia um rumor de que se você rendesse uma matéria livre, a carga horária daquela matéria não era contada no seu histórico acadêmico. Primeiro a gente tem que deixar claro o que é o aluno livre. É aquele aluno que vai fazer uma prova de proficiência porque ele não alcançou as qualificações necessárias para estar regular, ou seja, para ser um aluno comum, ou aquele aluno que não cursou uma matéria e que vai fazer a prova de proficiência de qualquer forma. Isso acontece no Brasil também, por exemplo, com disciplinas como inglês, por exemplo, ou informática nas grades de cursos que têm essas matérias. Algumas universidades permitem que o aluno, no início do semestre, faça uma prova, diga e comprove que ele tem nível suficiente de conhecimento daquela matéria e não precisa cursar. A mesma coisa acontece na Argentina. Você pode fazer, em algumas universidades, não são todas que permitem isso, você pode fazer essa prova, não necessariamente no início do semestre, você pode fazer quando quiser, que é a prova livre para aquela matéria. E por mais que pareça algo tão simples, muita gente acaba tendo dúvidas se a carga horária, quando você rende livre, cai na sua história acadêmica, porque existe um rumor de que não cai. Então, por isso, eu peguei o meu pacote de homologação de quando eu transferi de Rosário para a universidade onde eu estou agora, em Entre Rios, e justamente com base a isso dá pra gente ter uma análise e o dado certo com respeito a isso, porque é exatamente o mesmo pacote de papéis, de documentos, que você vai pedir depois para fazer a sua revalidação, por exemplo. A única coisa que muda é o tipo de legalização que é feito depois, que além de todos os carimbos que são feitos da universidade, você tem que fazer a apostila de AIA, enfim. E aí aparece o seu histórico acadêmico com a sua qualificação, como está aparecendo aqui do lado para vocês, que eu estou usando em inglês como exemplo, aparece a nota de que você está aprovado. E embaixo nas ementas aparece o programa padrão, dizendo que, por exemplo, em Rosário, o inglês tem 60 horas. Em nenhum momento faz uma especificação que você rendeu livre ou não. Simplesmente vai estar dizendo lá que você está qualificado porque você aprovou o exame final de inglês. Isso vale para qualquer outra matéria. O qual isso nos leva a outra pergunta que é bastante frequente. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar ele linkado aqui em cima em algum dos dois cantos, que eu nunca lembro qual dos dois que é a questão de carga horária. Existe um grande problema de compreensão, e isso não é um problema da pessoa, que é confusa com respeito a isso, mas sim das notas que a gente encontra na internet de jornais, de reportagens, enfim, que é a bendita das 7.200 horas de carga horária. Isso é uma grande confusão, por quê? Porque se confunde a exigência do Ministério da Educação do Brasil para abertura de curso no Brasil com a carga horária para fazer revalidação, a qual não existe essa regulamentação. Tanto que, se você voltar nos vídeos anteriores, eu fiz um vídeo há um tempo atrás com um médico que revalidou o título dele no Brasil, ele era formado na Barceló, que também não tem 7.200 horas, e em nenhum momento, como ele mesmo fala, foi pedido para ele complementação de carga horária, listagem de carga horária, nada do tipo. Tanto que o próprio INEP, se você entrar em contato com ele, obviamente agora não vai estar respondendo, porque não tem revalida desde 2017, mas quando estava tendo comumente, normalmente, eles respondiam de que carga horária não era um empecilho, de que isso ia depender da universidade onde você fosse aplicar para a prova, se ela tivesse alguma restrição a mais. A maior parte das universidades que aplicam o Revalida normalmente não tem restrição com respeito à carga horária. Sim, os processos independentes, como é o caso da Federal do Mato Grosso, da Unicamp, se eu não me engano, também, que não utilizam o Revalida para fazer revalidação, eles utilizam outros métodos, porque sim, existem outros métodos, esses métodos sim podem ter a questão da carga horária como empecilho ou não e pedir complementação ou não da sua carga horária. Mas, inicialmente, assista o vídeo que está aqui em cima, porque 7.200 horas não é requisito para fazer revalida. Seguramente, quem já está estudando no exterior ou quem está indo estudar no exterior já deve ter ouvido aquele amigo de família, aquele parente, falando de que a qualidade acadêmica no exterior não é tão boa como no Brasil. Eu não sei o que passa pela cabeça das pessoas em que elas acham que
universidade boa só existe no Brasil ou em alguns outros países aí, né, muito pontuais. Mas existem mecanismos internacionais para a gente poder comparar a qualidade acadêmica e ranquear essas universidades a nível global. Eu vou deixar o link aqui embaixo, mas é esse print que está mostrando aqui para vocês, de que, por exemplo, nesse momento, no ranking 2020, a universidade que está no topo do ranking da América Latina é a UBA, a Universidade de Buenos Aires. Não é uma universidade brasileira. Então isso já faz com que caia por terra, e por isso eu não vou me prolongar muito nesse assunto, a questão de pessoas acharem de que medicina no exterior não é medicina de qualidade e tudo mais, que a gente ouve até dos próprios médicos brasileiros que passaram pelo sofrimento de vestibular, de se preparar e tudo mais, e acabam depositando esse sentimento de que o fulano está indo para o exterior e que lá o método de ingresso não é o mesmo que ele passou, pelo sofrimento que ele passou, e por isso acaba despejando ódio por quem acaba fazendo medicina no exterior e não tem vestibular. Tudo bem, a gente tem o Revalida na volta, né? No final das contas, a gente vai ter que fazer uma prova de qualquer forma. Lembrando que, como eu sempre falo aqui no canal, Revalida ele deve ser para comprovar a qualidade acadêmica básica, assim como deveria ser feito para os formados no Brasil. Porque a gente conhece, e tenho certeza que você que está assistindo esse vídeo conhece também, médicos formados no Brasil com uma qualidade péssima como profissional e com um baixíssimo nível acadêmico, que se formou porque fazia uma particular e pagou para passar, né? Só falando aí, porque, né, todo mundo conhece esse tipo de pessoas. Mas enfim, outro ponto, e aí para a gente finalizar, é a questão do PBL ou do método tradicional argentino, que não tem aula, de que o povo fala muitas vezes que o PBL é quase um EAD, ou de que a UBA, por exemplo, isso eu ouvi porque, na verdade, eu estava conversando com o Miles Hans, que eu sempre deixo o canal dele linkado aqui para quem tiver dúvida com respeito a Buenos Aires. O povo fala que a UBA não tem aula, o povo fala que a UNR não tem aula, o povo fala que, enfim, as universidades argentinas não têm aula, como no Brasil. A gente tem que parar com essa questão de querer fazer com que as universidades no exterior sejam iguais às universidades brasileiras. Um método de cursado e um método de aprendizagem nesses lugares são diferentes. E para isso eu também convido você que tem essas dúvidas e que acaba achando de que o método brasileiro é o melhor método do mundo, não sei o quê, a dar uma olhada nas grades de cursado de universidades na Europa, por exemplo. Eu tive pesquisando isso essa semana por outras questões relacionadas já a uns planos que eu tenho a futuro para mestrado, e acabei, por curiosidade, indo pesquisar como é que era a grade de medicina em alguns países da Europa, como na Itália, em Portugal. E justamente os horários semanais, a carga horária semanal de cursado, ela se assemelha muito mais ao que se faz na Argentina do que se faz no Brasil. Ou seja, não se tem essa rigidez do cursado das 8 ao meio-dia, ou das 7h30 às 11h30, e depois da 1h30 às 6 da tarde, assim, muito fixo, certo? Existe essa flexibilidade justamente porque a universidade deve ser um lugar de método ativo de aprendizagem, que é um assunto que eu já tratei aqui no canal, e justamente a gente não pode querer comparar e fazer com que a universidade estrangeira tenha o mesmo método da brasileira, porque é no método brasileiro que você vai se adaptar. Nesse caso, o interessante para você é fazer tentativas para tentar passar no Brasil. Ou ir para a Argentina e abrir a cabeça para ver se você consegue se adaptar a esse método. Porque muitas vezes a gente está tão enraizado, já tem esse método tão enraizado na nossa cabeça sobre ter tudo muito certinho, muito mastigadinho, muito metódico com respeito à nossa organização, e acaba que quando a gente vai e começa a se desconstruir nesse sentido de aprender de uma maneira diferente, com um método diferente, a gente aprende melhor. Então, se permita entender de que as outras universidades também são boas, não é porque tem um método diferente daquele que você está habituado. Se você chegou até aí nesse vídeo, comenta aqui embaixo qual é o mito que você já ouviu. Eu sei que existem vários mitos sobre medicina no exterior, na Argentina, no Paraguai, na Bolívia, na Rússia, porque eu sei que tem gente que estuda lá e que acaba assistindo o meu canal às vezes. Comenta aqui embaixo nos comentários, porque talvez eu faça um vídeo 2 com justamente o que vocês comentaram aqui embaixo. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder as novidades nas próximas semanas. Espero que nas próximas semanas a situação do Chorona já esteja um pouco melhor e que a gente possa voltar a ter aulas presenciais nas próximas semanas. Acho muito pouco provável, né? Porque e daí? Se tem tantos mortos no Brasil, não é mesmo? Então acho pouco provável que os outros países também abram as fronteiras para a gente conseguir voltar para lá, ou enfim, essas situações meio delicadas, né? Se caso vocês quiserem um vídeo sobre atualização de como estão as situações na Argentina, por província, enfim, deixa aqui embaixo nos comentários também. Curtam, compartilhem, se inscrevam, ativem as notificações e a gente se vê no vídeo da semana que vem, ok? Até mais. Tchau!